Manter a harmonia e conciliar as vontades de todos os condôminos são as principais tarefas de um síndico. Ele é o representante legal dos condôminos e deve administrar e fiscalizar tudo o que acontece nas áreas comuns. Por ser uma tarefa difícil, a maioria das pessoas foge quando é sondada para exercer essa função, não é? Mas ela pode ser prazerosa, pode ser gratificante, principalmente se o síndico ou o futuro síndico se preparar para isso. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje aqui no Imóvel Class TV. Nós vamos conversar com Vanderlei Aragão Rocha, sócio-diretor da Escola de Síndicos, que inclusive vai autografar um livro e palestrar sobre esse tema na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country, hoje às 5 da tarde. Tudo bem? Tudo bem, Lúcia. Vou começar te perguntando um pouquinho da tua experiência como síndico, que já é de vários anos, né? Em primeiro lugar, meu bom dia aos teus ouvintes. Bom, a minha experiência como síndico, eu já fui síndico do meu condomínio durante muito tempo, de alguns condomínios durante muito tempo. E um dia eu resolvi não ser mais síndico. E nesse momento, me perguntaram, como é que vai ser, etc. E muitas ideias vieram. E naquela época, em 2006, nós passávamos, então, por essa fase, ou seja, ninguém queria ser síndico. Por quê, Vanderlei? É uma Quais bela são os desafios, os problemas? Os desafios é o seguinte, aquele que tem cacuete de executivo como você, vencer desafios do dia a dia, aquela mulher que trabalha fora, aquele homem que trabalha, que vence desafios no seu serviço, este está preparado para ser síndico, porque é um leão que se mata por dia. Que tipo de leão é esse? Né? Que tipo de leão? São os conflitos. Quem não está preparado para administrar, para lidar com essas vicissitudes, né? Com essas diferenças individuais, é um problema. Né? Porque a primeira coisa, a pessoa pensa que está ofendendo ele como pessoa. Não, ele está ofendendo a figura do síndico. Uhum. Já o síndico é estigmatizado, né? Tem um estigma. Falam em síndico, todo mundo corre. Lá vem o chato do síndico. Lá vem o chato do síndico. Chama o síndico para apartar a briga. O síndico é para tudo. Mas tu diria que o maior problema dessa função é a gestão de conflitos, digamos assim? Olha, é um dos problemas mais sérios. E isso, existe metodologias, existe formas, existe técnicas para que essas situações sejam neutralizadas. Jamais resolvidas. Neutralizadas. Agora, em tese, o síndico, ele não está ali para administrar conflitos. Ele tem uma série de atribuições. Que atribuições são essas? Realmente. O Código Civil, Lúcia, a Lei 10.406, ela prescreve um artigo, o artigo 1348. Quem está nos acompanhando pode pegar no livrinho aí, 1348. Existe lá 9 alíneas. Essas alíneas são fundamentais o síndico sabê-las corretamente para desempenhar sua função a contento. Se ele praticar essas 9 alíneas, por exemplo, muitos síndicos não sabem que é responsabilidade dele, através da linha 6, que diz assim, caberá ao síndico apresentar o orçamento da despesa e da receita do condomínio anualmente. Isso é o curso formativo, ou seja, o curso formativo do Secov, excelentes cursos, eles informam as responsabilidades do síndico. Uhum. O síndico fica sabendo que ele é que apresenta o orçamento, a previsão orçamentária, que define o valor da cota condominial que tu vais pagar por mês aos 12 meses. Agora, para os telespectadores assim, que estão nos assistindo, terem uma ideia geral, né, Vanderlei? Porque é um tema complexo e é um conteúdo grande, né? Mas quer dizer, a gestão financeira daquele condomínio, essas questões de orçamento, de receita, né? De administrar aquela verba de manutenção e a gestão de conflitos, né? Que tu falasse. Agora, existe algum pré-requisito para a pessoa ser síndico? Esse pré-requisito tem que ser na área psicológica, digamos assim, tem que ter um perfil tranquilo ou não? É questão de formação mesmo. Eu vou começar com uma metáfora. Tu já experimentou tirar esmola de cego? Bala de criança? É fácil. Pois é fácil. É fácil mesmo. Só tem uma coisa. Tem que ter competência. Ele tem que buscar as informações, os conhecimentos e a competência. Não é chegar e dizer assim, eu vou ser o síndico no próximo ano.
e ele se apresenta na Assembleia sem competência nenhuma. Ele vai ter problema. Um caderninho embaixo do braço. Um caderninho, né? só com a vontade, porque o síndico, Lúcia, é um abnegado. O síndico é uma pessoa assim que ele vai de corpo e alma e dá o seu corpo e a sua alma aos condôminos. Só que às vezes ele tem dificuldade de gerenciar essa série de coisas porque ele não está preparado. Aí tu me dissesse agora, é complicado? Não, não é complicado. Né? É fácil, mas não é simples. É facílimo. Mas tu tocaste numa questão importante, Vanderlei, a questão de ser abnegado e de querer, né? Estar com vontade, querer fazer é um passo importante. Basta? Ou a pessoa tem que ter algum tipo de formação? Porque tem gente que acha que para ser síndico tem que ter alguma formação de números, contabilidade, administração, mas não é necessário. Não é necessário. Tu tocaste num ponto importante. O que é necessário? Porque vamos retroceder um pouquinho só ao nosso papo. Ele é síndico por diversas razões. Primeira razão, ele quer resolver um problema da torre dele, que é eterno, então ele se candidata a síndico, vence, resolve o problema da torre, no ano que vem ele deixa de ser síndico. Ele precisa da isenção de condomínio. Por um motivo ou outro, ele quer aquela isenção, então ele se candidata e ele é síndico. E uma outra, que é aqui onde ele vai se resolver o problema do condomínio, é quando ele se acha competente, tem vontade, essa é o ideal. Ele se acha competente, ou seja, ele é uma pessoa que tem uma certa capacidade de liderança, que tem uma boa comunicação, que já trabalhou, porque tem pessoas que nunca trabalharam, que são síndicos, que têm muita dificuldade, que trabalhou em alguma corporação. Então, essa é a pessoa ideal. Tu falas no perfil. Esse é o perfil ideal. Claro que tem aquelas adjacências do perfil. Por exemplo, uma pessoa proativa, aqueles que estão sempre de olho no futuro, ou seja, trabalhando com planejamento, dizer, pô, se aquele esgoto local, o dia que estourar, vai ser um problema, vai ser um caos. Então, vou fazer uma manutenção. Esse é proativo. Esse síndico vence. Esse resolve. Para isso, tu vê, não precisa muita ciência. Por outro lado, ele diz assim, poxa, mas eu vou enfrentar a linha 6 do Código Civil, que é orçamento. Eu vou procurar ajuda, como é que se faz esse negócio? Porque hoje não tem ninguém me cobrando, mas amanhã vem um advogado, etc. Coisas. Quem é que fez esse orçamento? Foi a administradora. E essa ajuda, essa formação, pode acabar virando uma profissão, não é, Vanderlei? Quer dizer, hoje em dia, muitos condomínios estão profissionalizando a função de síndico. Quer dizer, a pessoa pode, às vezes, ou estar desempregada, ou não gosta de exercer a sua profissão, ou não pode exercer. Pode ser um caminho interessante, inclusive profissional, né? Não tem dúvida. Se especializar. Se você for olhar a revista Imóvel Class, você vai ver muitos lançamentos novos, condomínios novos. Você sabe de uma coisa que dificilmente as pessoas hoje querem ser síndicos desses condomínios novos. Por quê? Porque são jovens e os jovens estão focados no trabalho deles. Os jovens não querem ser síndicos. E aí os pais sempre disseram para esses jovens, ser síndico é bronca, meu filho. Tu vai discutir, tu vai perder vizinho, vai perder amizade. Então eles fogem dessa atividade. É aí que entra nesse viés o síndico profissional. Só que o síndico profissional precisa ser capacitado. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai falar da formação, vai falar da escola de síndicos, do qual o Vanderlei Aragão Rocha é sócio-diretor, e de como profissionalizar e buscar mesmo conhecimento para ser síndico. Em seguida a gente volta com essa entrevista aqui no Imóvel Class TV. Estamos de volta com o Imóvel Class TV deste sábado e a gente segue falando do papel do síndico com o sócio-diretor da Escola de Síndicos, Vanderlei Aragão Rocha, que vai inclusive autografar um livro e palestrar sobre o tema na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, hoje às 5 da tarde. Vanderlei, quando é que tu te desse conta que era preciso formar pessoas para essa função e fundaste a Escola de Síndicos? Bom, isso vem numa história desde 1964. Eu não estou contando a história, não estou respondendo a tua pergunta. Vou fazer um rápido, vou montar o contexto. Em 64, os condomínios, até 64, os condomínios estavam desorganizados. Não existia condomínio, não existia convenção. São pessoas morando em determinados conglomerados sociais, mas com certas dificuldades de relacionamento, certas dificuldades de cumprir as suas obrigações, os seus pagamentos, da harmonização, da vizinhança, da convivência. Então, aí, em 1964,
os juristas e os nossos legisladores da época se juntaram e disseram, bom, vamos organizar esse negócio. Aí organizaram, deram o primeiro passo e disseram o seguinte, que para ser síndico precisava ser um morador do condomínio. E só quem era morador podia ser síndico. O síndico era o... Bom, é isso que nós conhecemos hoje, né? Bom, a sociedade evoluiu, os tempos mudaram e as pessoas começaram a ser reticentes com relação a isso, as crianças começaram a perturbar muito, as piscinas começaram a atrapalhar o sono dos mais velhos que tinham a janela perto da piscina, o pessoal saía da piscina, os elevadores começaram a surgir, molhando, etc. Uma série de coisas. Então, o síndico começou a se expor demais diante de seus vizinhos. Aí, novamente, em 2002, que houve a reforma do Código Civil, a última, implantou-se, os nossos legisladores implantaram a figura do síndico externo ao condomínio. Que essa figura, Lúcia, ela caiu no dito popular como tal de síndico profissional. Síndico profissional não existe como profissão, não existe, nem vai existir possivelmente no Brasil, porque não tem síndico profissional com carteira assinada. Regulamentação. Isso não tem, não, isso não existe, nem vai existir porque não tem condição. Não há tempo para a gente falar nisso, mas não tem condição. Então, essa questão da evolução, quando nós tivemos dificuldade de colocar um síndico, nós colocamos em 2006 síndicos profissionais. E os síndicos profissionais, naquela época, eles não tinham a informação necessária. Eram boas pessoas, mas não tinham a informação necessária. E aí, novamente, vivemos num problema. Casualmente, eu fui executivo de empresas multinacionais, fui 20 anos síndico, fui professor universitário durante 30 anos. Eu disse assim, eu vou montar um curso, um pequeno curso para vocês. Quais são as meninas da minha idade que querem ser síndica? Enfim, aí teve uma que se propõe, que até hoje está lá. Aí vocês montaram a escola, aí nós montamos que a escola. Tem várias alternativas, quer dizer, não é preciso ir lá ter aula, né? Tem mini cursos, tem cursos, tem o curso formativo, né? Tem a questão toda de gestão e inclusive ferramentas para ajudar, né? Exatamente, tu tocaste num ponto importante, o curso formativo. O curso formativo é uma decorrência do curso informativo. Rapidamente dizendo de novo, a informação. No Código Civil, a linha tal diz que o síndico deve apresentar um orçamento. Já no curso formativo, é como fazer esse orçamento. De forma prática. De forma prática. Tá? Então, existem os cursos formativos, os cursos informativos. Existe um curso que nós chamamos de curso ao vivo. Esse ao vivo, nós estamos nos alinhando às novas tecnologias. Esse ao vivo pode ser pelo Skype ou presencialmente. Eu já tenho desenvolvido e ministrado curso ao vivo para as pessoas que moram super distantes. Vem aqui uma coisa muito interessante. Teve um cidadão do Japão, um Nisei, que lá estava, e que disse assim, olha, eu estava entrando no Japão, então hoje ele tem 2 condomínios. Ele se formou através do curso online, distante. Então, nós temos que nos alinhar, aqueles que estão formando síndicos, aquelas organizações, tem que se curvar a essas tecnologias. Inclusive os síndicos, Vanderlei, que a tecnologia pode ajudar os síndicos. Olha, tu tocou um outro ponto fundamental. No último livro, esse que eu vou autografar, que é esse aqui, agora de tarde. Hoje à tarde, o Vanderlei. Exatamente, agora de tarde eu vou autografar. Esse livro toca numa aula que chama-se Tecnologias do Síndico. Então, nós damos alguns toques, o que é sistema, o que é sistema aberto, o que é sistema fechado, enfim. Então, a tecnologia está chegando. O síndico não souber se alinhar a essas novas mudanças, ele vai perder terreno, ele vai ter dificuldade de gerenciar. Ele vai começar a gerenciar o condomínio dele como ele gerenciava há 10 anos atrás. E aí as pessoas vão reclamar, os jovens que são sabedores dessas tecnologias vão lhe cobrar. Vem cá, mas a senhora nem um e-mail sabe mandar, a senhora não entra na internet, no Google, pelo menos não pesquisa para nos dar alguma novidade, para nos dizer que existe alguma isso, alguma aquilo. Então, esse síndico, ele é candidato em potencial a desaparecimento. Né? A desaparecer por completo. Fora, aqueles síndicos que não sabem ainda as novas mudanças sociais. Primeira mudança social.
Nós temos a NBR 16.280, que é com relação a obras. É uma instrução normativa da BNT. É recente, né? É recentíssimo. Envolve diretamente. Envolve o síndico, ou seja, ele tem a posição de embargar uma obra. O síndico que não sabe, essa é a informação. Agora tem um curso formativo, é como fazer isso. Bom, o Vanderlei Aragão Rocha e a Escola de Síndicos usam muito bem essa questão da tecnologia. Se você acessar o site www.escoladesindicos.com.br, rapidamente você vai ver ali muita informação a respeito dos cursos, da escola, da função, inclusive dessas possibilidades de formação. Tem vídeo, tem muita informação interessante. Mas hoje, então, o Vanderlei vai estar autografando esse novo livro, Síndico Legal, às 5 horas, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Country, e dando uma palestra também, né? Quer dizer, o pessoal pode chegar lá e conversar um pouquinho contigo e assistir a palestra, que vai entender um pouquinho do trabalho. Pode conversar, não muito, porque nós não temos muito tempo. Inclusive, eu trouxe um convite a você, se você tiver que dar um passeio lá, nos dê o prazer de uma visita, participe da palestra, enfim. Você mora em condomínio? Hoje às 5 da tarde, moro. Ok, então sabe bem o que eu estou falando. Hoje às 5 da tarde, em primeiro lugar é a palestra. Lá eu vou bater um papo sobre o livro, porque é o livro curso, como eu estava te dizendo, um livro um pouquinho diferente, que tem muitos links. Né? O livro curso ele tem link para as respostas, tem link para vídeos, tem link para um curso. Quem compra o livro ganha um curso de gestão de condomínios de graça. E depois ele ainda é inscrito graciosamente na oficina Síndico Legal, que um promotor, que pode ser uma administradora, uma empresa interessada, faz. Então, esteja lá conosco daqui a pouco, né? Que eu vou... E depois, então, passamos para a sessão de autógrafo. Exatamente. Tá certo. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a gentileza da Band de me convidar para esse evento. Esse Vanderlei Aragão Rocha, sócio-diretor da Escola de Síndicos, que conversou com a gente hoje. O Imóvel Class TV fica por aqui, mas eu te espero no sábado que vem. Tenha um